O que aconteceria se os híbridos de Jurassic World existissem? Como sabemos a aparência de um dinossauro? Essas e outras perguntas hoje em mais um Paleontólogo Responde. Fala, meus dinossauros, sejam bem-vindos a mais um Paleontólogo Responde, mais um videozinho top É o bloco que vocês mais gostam, cara. Aquelas perguntas de vocês que eu respondo, top. Então, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. É muito importante, o like me ajuda demais na divulgação do vídeo para outras pessoas virem conhecer o canal e a inscrição que vamos crescer cada vez mais. Estamos indo rumo a 30 mil inscritos e em breve vamos chegar. E comenta aí embaixo a sua pergunta, não esquece de deixar a sua pergunta aí. Pode ser sobre paleontologia, biologia, geografia, terror, cinema, futebol, qualquer coisa. Eu respondo sobre qualquer coisa, mas lembrando, a pergunta tem que ser interessante, tá? Pensa numa pergunta interessante sobre algum tema que você tem curiosidade, alguma coisa assim, e me manda aí que eu irei responder. O Miguel Salles perguntou: existiram dinossauros voadores? Sim, os dinossauros dominaram os céus. As aves são o principal grupo de dinossauros que podem voar. Os dinossauros dominaram o ambiente terrestre e o aéreo também. Temos também dinossauros semi-aquáticos, como o espinossauro, o pinguim e o natovenator. Mas nenhum até o momento era totalmente aquático. Mas, quem sabe, em algum momento vamos encontrar dinossauros totalmente aquáticos. A Ivonete Fabrício perguntou: o que aconteceria se os híbridos de Jurassic World existissem? Olha, se mandássemos a Indominus Rex, o Indoraptor e a Scorpio Rex, entre outros híbridos aí, exatamente do jeito que eles são nos filmes, para a era Mesozoica, provavelmente eles iam causar um estrago terrível, talvez até extinguindo quase todos os animais. Eles não são, os híbridos de Jurassic World não são animais, eles são monstros. Aquilo lá não tem nem como, entendeu? O Biel Valentim perguntou: os animais atuais eram maiores na época da megafauna ou eles tinham o mesmo tamanho de hoje em dia? Eu vou explicar. Todos os animais que conhecemos e existem hoje em dia, como onças, leões, elefantes, entre outros, já existiam na época da megafauna. Poucas espécies surgiram depois, mas os animais atuais possuíam parentes muito maiores. Como, por exemplo, as preguiças atuais tinham o Megatherium como parente, o priminho distante. A onça pintada tinha como parente o Smilodon populator e a onça gigante, que eram muito maiores que a onça pintada atual. O elefante tinha como parente o Paleoloxodon, entre outros animais que eram bem maiores que o elefante atual. E por aí vai. Praticamente todos os animais atuais tinham algum parente gigante há pouco tempo atrás. Mas, infelizmente, grande parte dessas espécies foi extinta. Triste, né? Queria muito ver esses gigantes ainda. Daniel Lendary Plus perguntou: Kennedy, os tubarões conseguem produzir som igual um rugido? Olha, eu vou acabar com a infância de alguns aí que viu aqueles filmes de tubarões, onde eles fazem sons como parecendo um rugido de tigre, né? Tem até no Mega Tubarão isso, mas me perdoem, tá? Mas não, tubarões não conseguem produzir som. Isso porque eles não têm nenhum órgão especializado para produzir sons. Desculpa aí, família, estragar a infância de vocês, mas tubarões são predadores silenciosos. Esse nick aí que eu... né? O YouTube bugado. Kennedy, você já achou fósseis de quadrúpedes? Olha, infelizmente ainda não, mas quem sabe um dia. Mas quando eu tinha 9 para 10 anos, eu em Minas Gerais lá, ficava procurando fósseis na roça, né? Aí um dia eu achei vários ossos. Na época eu ainda não entendia direito nada, né? E falava que era de dinossauro. Mas depois que eu fui analisar direito, eu fui ver que era de vaca. Uma vaca que provavelmente tinha sido soterrada ou faleceu em um deslizamento lá por ar. O Fernando Curioso perguntou: é possível que as aves evoluam para animais como os saurópodes? Olha, a evolução é uma coisa que não tem como prever. Ela não segue uma linha perfeita. As aves são de um mesmo grupo que os saurópodes, que é o Saurischium, né? Então podemos dizer que talvez sim, pode ocorrer. Quem sabe, né? No futuro aí distante ocorra uma mudança total nas aves e isso ocorra, mas não tem como prever. Só eu digo aquilo que eu sempre falo: nunca diga nunca. Não dá para prever a evolução, já que ela não é uma linha reta. Igual o povo acha que a evolução perfeita é chegar numa forma humana. Não, nada numa forma humanoide, né? Nada a ver, não tem nada.
Que isso? Telifiofantes perguntou: como sabem a aparência de um dinossauro, sendo que nós só vimos os seus ossos? Olha, isso é uma coisa bem legal, mas nós não temos apenas os ossos fossilizados. Quando falamos fóssil, as pessoas já pensam na hora em esqueletos, né? Mas temos pele fossilizada e às vezes ocorrem milagres como o do Borealeopelta, que ele foi praticamente mumificado, ficando praticamente perfeito, já que ele é o fóssil mais perfeito até hoje de dinossauro assim, que encontramos, né? E conseguimos saber como ele era 100%, a cor do animal, como o tamanho, como ele era total o físico dele e os órgãos, a gente consegue saber tudo desse animal. E tem vários outros como que conseguimos saber a cor, que conseguimos saber para quase tudo do animal em questão, né, da anatomia. Mas existem animais que só temos um dente ou um fêmur, como o trodonte, entre outros animais. Aí entra uma coisa chamada anatomia comparada, onde pegamos animais que são parentes, como por exemplo foi o caso do Baryonyx e do espinossauro, que enquanto não tínhamos crânio ou outras partes do espinossauro, foi usada a anatomia comparada para montar um espinossauro com uma aparência parecida do Baryonyx, que era o parente mais próximo dele conhecido até aquele momento. Mas anos depois foi encontrado o fóssil do espinossauro, certinho, quase completo, e aí sabemos que o espinossauro era bem diferente do Baryonyx. Mas estudando apenas o esqueleto do animal, já dá para ter uma ideia de como ele era. O Gizimprey perguntou: existiram dinossauros nas ilhas do Pacífico? Olha, até o momento não teve descobertas de dinossauros nessas ilhas, mas com certeza os dinossauros viveram lá. Não tem um lugar na Terra que os dinossauros não viveram, e eles ainda vivem lá, como o Lore Solitário, um psitacídeo incrível que domina as ilhas de Fiji lá, ele é muito lindo, e é um dinossauro. O Jeff Elhard BR perguntou: quando achamos cocô fossilizado, tem como saber qual animal fez aquele cocô? Ótima pergunta. Mas infelizmente não tem como saber de qual animal vem o cocô. Mas de qual tipo tem sim. Os coprólitos, que são os cocôs fossilizados, né? Ao serem analisados, dá para saber se veio de um terópode, de um carnívoro, né? Ou de um animal herbívoro. Mas como não dá para identificar qual animal fez aquele cocô, esses fósseis são chamados de icnofósseis, que são registros de atividade biológica que não tem como saber qual animal que fez com toda precisão. Gizimprey novamente, um abraço para ele, perguntou: aquela corcova do Concavenator já foi encontrada em outro dinossauro? Bom, existem diversos animais, principalmente do grupo do Concavenator, os Carcharodontosaurídeos, que possuem essas corcovas. Mas um que tem uma bem parecida é o Altispinax, um dinossauro carnívoro que viveu na Alemanha durante o início do período Cretáceo. E ele era bem maior que o Concavenator, podendo chegar a 8 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. E ele possui uma corcova quase idêntica à do Concavenator. Só que ainda tem uma discussão se o Altispinax é um Carcharodontosaurídeo ou se é um Espinosaurídeo. Não tem certeza sobre isso ainda, já que não temos crânio, por exemplo, desse animal. Muito obrigado, meus dinossauros, mais um vídeo concluído de Paleontólogo Responde. Não esquece de deixar sua pergunta aí embaixo, comentar ela aí, que eu vou responder se ela for bem interessante, ok? Não esquece de compartilhar o vídeo para seus amigos irem conhecer o canal, que aqui vamos crescer cada vez mais e tem muito conteúdo, vai ter muito conteúdo sempre aqui para vocês. E aí no final vai ter mais 3 vídeos de paleontologia, biologia e muito mais para vocês verem, aprenderem e se divertirem. Então, um beijo e sejam extintos!